Então agora eu vou colocar a div cabeçalho, que será a div do topo do nosso site, e ela deve ficar dentro do container. Todas as nossas próximas divisórias ficarão dentro do container. Eu vou fazer essa divisória de uma maneira diferente. Ao fazer o container, eu comecei clicando aqui para inserir a div, ou seja, o elemento HTML primeiro, e depois eu criei a regra de CSS container para modificar essa divisória. A gente pode fazer da maneira inversa. Eu posso criar a regra de CSS primeiro e depois o elemento HTML. Também é possível. Vamos ver. Eu vou clicar aqui em nova regra de CSS. Vou fazer o seletor do tipo ID. E como eu ainda não criei o elemento HTML chamado cabeçalho, ele não existe nessa lista. Então eu preciso digitar aqui. Cerquilha KB sem acento, cabecalho, não podemos usar essa cedilha, então ficou cerquilha cabecalho. Eu coloquei o nome desse elemento, desta regra, e já dou um OK. Então a regra foi criada e eu vou colocar a definição das propriedades aqui. Eu vou direto em box, que é o caixa, e vou passar apenas a altura do cabeçalho. O cabeçalho tem 200 pixels de altura, segundo o meu wireframe, o meu layout. E eu não preciso passar a largura por causa da herança, como eu havia falado anteriormente. A div cabeçalho, ela será uma div filha de container. Container já está centralizado e possui 900 pixels de largura. Logo, o cabeçalho, que vai ser colocado dentro de container, já vai herdar esta largura. Ele, no máximo, vai ter 900 pixels. Então, eu não preciso repetir essa regra de largura. Ele já automaticamente possuirá 900 pixels de largura. Então, eu só passo a altura. E, ao colocar lá dentro, o container se esticará para poder receber esse filho cabeçalho com 200 pixels de altura. Por enquanto, é só isso que eu preciso passar de regra para o cabeçalho. Eu aplico, dou um OK, mas nada apareceu na tela. Por quê? Porque eu só fiz uma parte, eu só fiz a regra de CSS. A regra de CSS, ela altera um elemento HTML, portanto está faltando elemento HTML. Não existe uma ID cabeçalho feita no código HTML. Eu vou fazer agora, estou fazendo na ordem inversa. Então agora eu vou clicar aqui na aba Layout, no botão Inserir Tag Div. Eu vou escolher o método de inserção. Essa parte eu preciso prestar muita atenção, porque é a hora que os erros são mais comuns. Eu preciso colocar aqui a minha div cabeçalho dentro do container. Então eu preciso escolher, para inserir esta div, after start of tag, ou seja, após o início da tag. E aqui do lado é preciso preencher. Se esquecer isso daqui, dá erro, ela vai ficar fora do container. Então eu vou colocar ela depois do início da tag, após o início da tag, container. E classe nunca uso, por enquanto não vamos usar classe, sempre identidade. Eu não preciso escrever aqui, porque como a regra de CSS eu fiz primeiro, ela estará listada aqui. Olha só, cabecalho. Então, lembrando, ela só aparecerá nessa listagem se a regra já foi criada de CSS. Agora, se a regra não estiver criada aqui, basta você digitar o nome da identidade. Lembrando que aqui é HTML, então não vai com cerquilha. A cerquilha vai apenas na ID do CSS, para que ele procure alguém chamado cabecalho no HTML e aplique a regra de altura de 200 pixels. Então, eu dou um OK e veja só que apareceu conteúdo da ID cabecalho vai aqui e esticou, olha só, o cabeçalho. Então, se eu clicar nessa linha, este elemento aqui é a divisória cabecalho. Olha aqui na sequência, div container é o pai de cabeçalho e body é o pai de todas essas duas divs. Então é bacana selecionar por aqui por baixo, que a gente consegue ver
as divs selecionadas. E no caso da container, a gente consegue ver ela com a moldura azul, que é a área dela de 900 pixels de largura. A altura dela foi esticada por causa do cabeçalho que está lá dentro, com 200 pixels de altura. E nas laterais, nós temos essas linhas tracejadas que mostram as margens, ó, margem automática e margem automática desse lado. Então, ele sempre vai centralizar o site. Veja só, se eu esticar o tamanho das paletas, olha só, o site sempre fica correndo para o centro da área da tela. Ou seja, isso simula a alteração da resolução do tamanho da tela do navegador de cada computador, de cada monitor, de cada pessoa que estiver acessando o seu site. Vou voltar aqui e está sempre no centro. Clicando na div cabeçalho, eu consigo selecionar esse elemento de HTML, que já está com 200 pixels de altura por causa desta regra aqui na paleta de CSS. Agora eu vou continuar. Vou colocar o próximo. Vamos dar uma olhada aqui no layout. Olha só. Chega um momento que, para criar um site no Dreamweaver, nós já temos que ter o layout do site pronto. Se eu não tenho esse layout do site pronto, eu particularmente não consigo criar alguma coisa lá no Dreamweaver. Eu vou patinar, vou levar muito tempo para poder imaginar alguma coisa. Eu acho mais fácil já ter esse projeto pronto, ó, já vejo o site pronto, como ele deve ficar, o projeto dele, e aí eu vou construindo ele novamente no Dreamweaver. Então, eu tenho o meu cabeçalho aqui, e agora eu preciso fazer o menu. Ah, não lembro o tamanho do menu, então eu vou aqui, desbloqueio a camada do menu, isso no Fireworks, né? E clico nesta camada de fundo, que é a camada menu fundo. E ele me mostra, ó, que possui 40 pixels de altura. Então eu volto lá para o Dreamweaver e vou criar essa nova div e colocar ela abaixo do cabeçalho. Vou fazer agora de uma terceira maneira diferente. Então a primeira maneira foi criando a div, que é o elemento HTML primeiro, e depois a regra de CSS. Aí agora eu fiz o cabeçalho, criando a regra de CSS primeiro e depois o HTML, a div. Agora eu vou fazer uma sequência. Eu vou criar o HTML e já na sequência fazer o CSS. Essa é a maneira mais rápida de criar divs já com regras. É só ir de volta no mesmo botão aqui da aba Layout, inserir a div. Para que essa div fique logo após a div do cabeçalho, eu vou clicar aqui em inserir e vou colocar após tag. Então, vou inserir a div do menu após tag. Qual tag? Sempre temos que preencher aqui do lado. A tag cabeçalho. Porque se eu esquecesse de deixar sem container, a div do menu cairia abaixo e fora do container. Então, eu quero colocar abaixo do cabeçalho. E como o cabeçalho está dentro de container, o menu ficará dentro de container também. A ID, ela não vai aparecer aqui, porque não existe nenhuma regra de CSS criada. Então, eu vou digitar que a identidade dessa div que eu estou criando agora é menu. Então, após preencher esta janela, você acabou de fazer o HTML, a div HTML menu. E na sequência, temos o botão aqui embaixo, ó, New CSS Rule. Eu já posso criar uma nova regra de CSS para esta div HTML do meu site. No caso, menu. Então, eu vou colocar aqui nova regra de CSS. Ele já preenche para mim, ele já sabe que é uma identidade, o seletor de identidade, e já coloca o nome cerquilha menu. Basta eu só dar um OK. Então, é muito mais rápido. E eu já passo aqui na categoria Box, eu já passo a altura do meu menu. São 40 pixels, como nós havíamos visto aí no Fireworks. E só preciso da altura por enquanto. Aplico e OK. E depois, o CSS foi feito, eu dou um OK no HTML. Quando eu dou um OK no HTML, a div menu aparece aí, já na posição correta abaixo do cabeçalho e com a regra de CSS criada, cerquilha menu, com a propriedade de altura de 40 pixels. Vou fazer a próxima div, que é o slider.
certo? Esse passador de imagens aqui para passar promoções, descontos, mostrar produtos, ou notícias, últimas matérias, furos de reportagem. Então, vamos fazer essa divisória do slider. Vamos fazer dessa maneira mais rápida. Vamos recapitular aqui, ó. Inserir tag div, ela será agora sempre após tag. Qual tag? Após o menu, porque o slider vem depois do menu. A ID será slider e já crio a regra para ele. Nova regra de CSS. Dou um OK, é uma ID, Cerquilha Slider. Vou na categoria caixa e só preciso passar a altura. 300 pixels de altura. Aplicou? OK. E só quando der um OK aqui no HTML, ele vai aparecer, porque ele define o HTML e a regra também já foi criada na sequência. Então eu já tenho cabeçalho, menu e slider. Na sequência do próximo vídeo, nós vamos aprender a colocar as colunas. Vamos lá.